Na verdade, hoje existem vários tipos de manifestação urbana, né? Quer dizer, a cidade tradicional, como a gente conhece, ela existe ainda, mas existem outros tipos maiores, por exemplo, as cidades-mundo, que são pontos de apoio de uma rede internacional de cidades que domina a economia, ou as cidades-espetáculo, que são voltadas para a grande atratividade de turismo receptivo. E tem as metrópoles, como você falou, que na realidade já são, por definição, um conglomerado de cidades, né? Hoje existem até conglomerados de metrópoles que, ou tendencialmente, ou já existentes, como é o caso, por exemplo, do eixo Rio-São Paulo, que tende a ser uma megalópolis, unificando duas grandes metrópoles brasileiras. Você acha que existem muitas cidades dentro dessa cidade, Felipe? Não, com certeza. Acho que existem sim. Claro que eu entendo que há muitas cidades dentro dessa grande cidade. Por quê? Eu entendo que tem bairros que são muito diferentes de outros. Então se tornam como se fosse uma cidade diferente da outra. Essa diversificação de bairro, cada um com a sua origem, cada um com a sua identificação, né? Cada bairro tem o seu jeito peculiar de ser. Mas é meio difícil ter noção de tudo, né? Você conhecer tudo. Você conhece o bairro que você mora? Conheço. Cara, conheço pouco, sim. Conheço. O que você mais gosta nele? Eu gosto do samba, gosto da rua, gosto do povo, gosto de tudo. Como é que ele é? Me conta um pouco. Eu acho que agora é um bairro bom de se viver. A diversidade de bares, o próprio povo, né? É muito acolhedor. E aí tem uma questão também de ainda perpetuar e manter aquela tradição de vizinhança, de bairro ainda, né? E as pessoas se conhecerem e se respeitarem. As pessoas que moram no seu bairro, elas são diferentes das pessoas que moram nos outros bairros dessa grande cidade? Não muito, geralmente é igual, é mais diferente da Zona Sul. Eu me acho melhor aqui. Mas a Zona Norte, em geral, é basicamente a mesma coisa. São, sim. São os mais diferentes, são pessoas mais humildes, como eu também. Então, quer dizer que eu me sinto mais à vontade. As pessoas são mais comunicativas, né? Porque acho que tem um contato maior, melhor. Nessa parte onde eu moro, eu tenho confiança, porque eu conheço todos, né? Conheço todo mundo, conheço os comerciantes, conheço o jornaleiro. Uma das características da grande cidade, esteja localizada onde for, é a ambivalência. Ao mesmo tempo em que conserva um perfil de permanência, exibe outro, de mudança social. Na verdade, ao olhar para as metrópoles, o observador há de perceber múltiplos perfis urbanos, que foram sendo formados pelos diversos agentes sociais que nelas se estabeleceram e aos quais outros foram se juntando. Tudo começou com um ponto qualquer que passou a ser chamado de centro. Aos poucos, ruas foram abertas, praças e jardins foram construídos, obstáculos físicos foram vencidos e a cidade foi crescendo. Em algumas, projetos urbanísticos deram o tom. Em outras, os projetos vieram depois da ocupação humana. O bairro, na verdade, expressa mais um sentimento de pertencimento, né? Ele não é uma divisão territorial racional, digamos, né? Porque para efeitos de planejamento da cidade, o ideal é que os bairros, e numa outra escala, os municípios, fossem definidas o seu contorno em função das bacias de contribuição, das bacias hidrográficas ou de contribuição pluviométrica que eles abrangem, né? Você resolveria melhor a questão de esgoto, de macrodrenagem, uma série de questões que o governo precisa resolveria melhor se fosse divisões por bacia. Na maioria das grandes cidades do mundo, os diferentes bairros que se formaram espontaneamente ou por força de urbanização formal marcam as diferenças e dão singularidade aos espaços, algo como um bordado no tecido urbano. Não há homogeneidade nas cidades. Cada bairro tem suas peculiaridades e imprime ao seu território hábitos e costumes próprios, que os diferenciam dos demais. Essas particularidades exprimem sentimentos, vontades e prazeres.
Esse bairro que a gente tá, ele tem história? Isabel é nome de princesa, né? Eu acho que quem vem morar aqui e gosta do bairro acaba se apaixonando por essa princesa que é o bairro, né? Tem um bem conhecido que é o do Noel Rosa, né? Que todo mundo conhece, né? Por se tornar parte do bairro, a gente acaba absorvendo isso com o passar do tempo, né? Com todas as histórias que contam. Onde Noel Rosa morou, onde ele faleceu, na Teodoro da Silva, né? A própria história que imortalizou a vida de Noel Rosa no bairro, feito alguns anos atrás. Se anda pela 28 de setembro, você vê tem na calçada lá gravadas as letras das canções dele, né? As calçadas musicais, tu só encontra aqui em Vila Isabel. É verdade. Então, é o diferencial. Né? E Vila, por causa dessa composição de pessoas que se gostam, essa fraternidade, né? E a diferença que há entre Vila Isabel e dos outros bairros, eu não sei, só quem mora aqui é que sabe. Eu particularmente amo o meu bairro, gosto muito daqui, pretendo morrer aqui. Vila Isabel é um bairro bem mais movimentado, principalmente à noite, então se torna um pouco mais seguro, né? Quando tem um movimento maior, tem uma quantidade de bares bem maior também. Olha, esse bairro é um bairro boêmio, é um bairro que tem muitos salões de beleza, parece que é um atrás do outro, de muito movimento. Aqui o pessoal descansa, joga uma cartinha ali, uma sueca, entendeu? Pô, quando a gente vê o camarada alegre, falando aquele palavreado corriqueiro, você vê logo, você vê os homens sentados ali, agora não, mas de tarde eles sentam na frente do bar, ficam ali batendo papo, você conhece do jeito, as gargalhadas que eles dão. Há bairros, inclusive, que se tornam mais célebres do que as próprias cidades em que se localizam. Manhattan é um exemplo. Manhattan é uma cidade-mundo. Ela talvez tenha mais relações com o exterior, né, com essas cidades que trabalham em rede no mundo, né, do que com os Estados Unidos em si. Ela é uma cidade cosmopolita, ela é uma cidade que não tem mais nada a ver com New Jersey ou com Brooklyn, enfim, com aquelas cidades vizinhas ali. Ela é muito mais relacionada ao mundo, embora haja um movimento pendular de população entre essas cidades periféricas e Manhattan, mas ela tem muito mais relações com o mundo. É uma cidade que tem, talvez seja a menos americana das cidades americanas, né? Há bairros residenciais, boêmios, históricos, que conservam as origens. Bairros de passagem, bairros que ora estão em moda para depois serem substituídos por outros. E há bairros novos, projetados para expandir a cidade, que dão aos locais marcas especiais na contemporaneidade e que, normalmente, são formados por pessoas de outros bairros. Em Alfama, por exemplo, em Lisboa, né, que embora tenha uma introdução grande de classe média até a classe média alta, ainda existe o popular em Alfama, né? As ex-peixeiras, enfim, as pessoas do comércio popular que ainda vivem lá e que têm uma cultura muito forte, muito arraigada. Em Portugal isso é muito claro porque você anda 50 quilômetros, a cultura muda, a forma de falar muda, a culinária muda, a forma de vestir muda. Então, a cultura, vamos dizer, é um elemento diferenciador de territórios. Tal como nas cidades, não há homogeneidade nos bairros. Basta ver as diferenças que há entre os tipos urbanos que habitam as diversas cidades dentro da cidade. A cidade grande é o espaço onde as diferenças se encontram. Aqui, conheço gente de todos os tipos e de todos os lugares. Tenho amigos do Sul, como eu, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste do país, muitos daqui mesmo. Gente que veio de fora do Brasil, encantada com esta terra, para morar, trabalhar, aproveitar as oportunidades que ela oferece. Gente com sonhos, projetos, expectativas, que trazem consigo suas experiências e referências. Sempre achei esse caldeirão cultural o que há de mais rico numa cidade grande. Essa diversidade foi um dos principais motivos que me atraíram para cá. Mas é curioso como, ao mesmo tempo, acho que ainda conheço tão pouco da riqueza que existe dentro dos seus vários e diferentes espaços. Nas minhas inúmeras reportagens, conheci pessoas e ouvi histórias que me emocionaram muito.
Em geral, me comovem exemplos de cidadãos guerreiros. E isto é o que não falta numa metrópole como esta. Trabalhadores que moram longe do centro e enfrentam horas de deslocamento diário para ajudar esta cidade a crescer e a se desenvolver. Como a turma de mulheres de Santa Cruz, bairro da Zona Oeste do Rio, que participaram do documentário feito pela Multirio durante as obras para os Jogos Pan-Americanos em 2007. Quase 3 horas. Quase 3 horas. A gente demora pra chegar. A gente chega em casa agora são 8 horas, gente. Do grupo de 8 mulheres, 3 ficaram viúvas e com filhos para criar antes dos 30 anos de idade, consequência do cotidiano violento nas comunidades onde vivem. Mas, felizmente, essa realidade vem mudando pouco a pouco, dia a dia. Muitos espaços que antes sofriam com a falta de investimento e de incentivo aos seus habitantes estão se transformando, gerando novas oportunidades e participando da vida da cidade. E os resultados são perceptíveis. Esta foi a segunda vez que estive em Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste Carioca, cuja imagem foi divulgada para o mundo por meio do filme de mesmo nome. A primeira foi há uns 5 anos, e não era tranquilo andar por aqui assim como estou fazendo agora. Cidade de Deus foi construída em 1960 pelo governo do então estado da Guanabara, como parte da política de remoção de favelas de outras áreas da cidade. Com uma população de quase 40 mil habitantes, a área apresentava, até pouco tempo, indicadores sociais entre os mais críticos do Rio de Janeiro. Josias, o presidente da Associação de Moradores, é uma espécie de porta-voz da comunidade. Encontrei-o diretamente na rua, em frente ao edifício onde costuma atender a população, sem ao menos estar combinado. Fui recebida com um sorriso largo, que em poucos minutos confirmou o que eu esperava. O morador de Cidade de Deus já se identifica e acredita mais no lugar em que vive. Segundo ele, o comércio cresceu porque o cidadão tem o simples direito de ir e vir. Os investimentos externos aumentaram bastante. A infraestrutura também está melhorando, mas percebe-se que lentamente. Os reflexos estão em toda parte. Dentro da comunidade atuam hoje inúmeros núcleos que desenvolvem ações culturais e de cidadania, projetos esportivos, educativos e de geração de emprego e renda. Fui visitar a Cooperativa de Costureiras de Cidade de Deus, uma associação modesta, mas que vem crescendo no último ano, desde que recebeu o apoio de uma instituição financeira. O carro-chefe da produção são bolsas que estampam a alegria com esta nova fase da comunidade. O orgulho de sentir-se pertencente a um lugar, seja o que nascemos ou o que escolhemos para viver, é um direito de todos e não se restringe ao bairro ou à comunidade. A cidade é de todos, dos que trabalham, dos que acreditam, dos que torcem para que o futuro seja melhor, para todos. Quem sabe, sem distinção entre o que é centro e periferia, ou talvez com as diferentes riquezas que caracterizam cada um desses lugares. O que é centro e o que é periferia? Eu costumo dizer que, diferente de São Paulo, que as favelas estão na periferia, estão às margens, né? No Rio, a favela ajudou a desconstruir esse conceito. Acho que, na verdade, não existe centro nem periferia. É tudo uma coisa só. A trama do Rio de Janeiro, ela cruza favela e não favela todo o tempo. Se você olha para a Zona Sul, vou olhar para Ipanema, aí você vê favela. Eu olho para Botafogo, tem favela. Eu olho para Tijuca, tem favela. A favela está presente o tempo inteiro. Se não fosse um morador de favela, não existiria pontes, prédios, entendeu? Praças, porque depende do trabalho da pessoa humilde para a pessoa do asfalto ter alguma coisa de bonito no bairro onde ele mora. Por isso que eu digo que o Rio de Janeiro tem esse potencial maravilhoso da gente pensar uma nova forma de cidade, ou pensar que as cidades são diversas e que ela pode ter esse desenho geográfico do Rio que permite essa aproximação entre pobres e ricos, ou pobres e classe média, se você qualifica esses lugares com menor condição, com menor condições básicas, que eu acho que isso que a favela não tem.
Periferias, favelas, bairros populares, comunidades. Seja lá o nome que se dê às áreas urbanas ocupadas pelas camadas populares da grande cidade, já não é mais possível dizer que são lugares da pobreza, nem identificá-las como o puro reino da necessidade. São, sim, lugares ou territórios produtivos da cidade, que tanto podem estar nas áreas mais centrais como nas áreas periféricas. Assim é no Brasil e nos demais países do planeta, guardadas as devidas proporções entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. Não há como negar a contribuição de homens e mulheres trabalhadores pobres, temporários, precários ou informais, de favelas, bairros populares, comunidades e periferias. Sua atuação é decisiva para a vida econômica, cultural e política da cidade. Como é que se tornou possível, por exemplo, na Rocinha, a força, a pujança econômica da Rocinha, que já atraiu os bancos, o crédito especial que existe por pobres, tudo isso correu para a Rocinha em função do potencial econômico, que não é só potencial, é uma realidade. Eu saio, desço esse morro e entro num banco. Independente do atendente, até do guarda de segurança da entrada, saber o que eu vou fazer lá ou não, ele já me olha atravessado. Agora, depois que começou a surgir as UPPs, que o asfalto está chegando na favela, assim, de livre e espontânea vontade, ele sobe, ele desce, então a relação está mudando. Eu acho que é menor a resistência da favela em relação ao asfalto, porque a favela, de repente, ela deseja ser o asfalto, né? Essa coisa do desejo de ser o outro, isso está entre os pobres. Ele quer ascender, né? Ele quer ser melhor. Uma vez que a favela é dita como lugar, né, não muito qualificado, não muito bom... Você mora aqui há quanto tempo? Eu sou nascido e criado aqui no Santa Marta, eu moro 33 anos na comunidade. Eu cheguei em setembro de 53. Vê quantos anos faz? E onde vocês eram nascidos? Santa Marta é uma favela, quer dizer, que surge aqui a partir dos anos 30, metade dos anos 30, ao menos para cá. Você tem registro já de moradores aqui. É uma favela que cresce porque estava protegida pela vegetação. O que mudou aqui no Santa Marta desses 40 anos para hoje? Eu vim morar aqui em 53, não tinha condução. O senhor disse aqui, não tinha nada, não tinha, o morro era assim, não tinha escada. O senhor, para subir, o senhor subia sobre pedras, entendeu? Às vezes pisava numa, estava falsa, o senhor caía, levantava de novo. Você gostaria de se mudar no futuro daqui ou quer continuar morando aqui mesmo? Não, pretendo continuar morando aqui. Historicamente excluídas, as camadas populares na cidade inteligente demandam a queda do muro da segregação espacial, que separa a cidade formal da cidade informal. Esse é um dos desafios que a cidade grande precisa vencer. Garantir a passagem da comunidade para a cidade por meio da ação autônoma das camadas populares e de políticas públicas. Romper o medo e a divisão na metrópole. Superar a cidade partida. Um primeiro passo é reconhecer a potencialidade produtiva e criativa das camadas populares. Não vejo muita diferença entre a cultura que a gente chama erudita da cidade e a cultura popular. Certamente, a segunda, a popular, era mais intensa, ela contribui por uma massa populacional muito maior. É que nós, às vezes, ficamos de costas para essa cultura. Mas, mesmo assim, ninguém segura o funk, como não segurou o samba, como não segurou as propostas urbanísticas e arquitetônicas que a própria cultura popular marcou o Rio de Janeiro e tantas outras cidades. Uma cidade são muitas cidades. São cidades dentro de cidades, dentro de cidades. Todas plurais.
por isso, quase ninguém pode dizer que conhece uma metrópole inteiramente. Quase ninguém escapa de, às vezes, se sentir um estrangeiro em alguns pontos de sua própria cidade. Quando cheguei à Rocinha, estava apreensiva. O que esperar de uma comunidade que viveu por tanto tempo isolada pela violência, o descaso e o preconceito? Com mais de 100 mil moradores, a Rocinha até ontem frequentava o imaginário do resto da cidade como um lugar à parte, algo a ser evitado ou esquecido. Nos anos 80, ficou famosa a propaganda de um empreendimento imobiliário que simplesmente apagou das suas fotos publicitárias a imagem incômoda da Rocinha. Nos últimos meses, com a ocupação da favela, a Rocinha voltou aos jornais. Não mais pela violência, mas pela súbita sensação de segurança que passou a atrair turistas, jornalistas e curiosos. Se agora já não há razão para o medo, é impossível evitar o fascínio e o estranhamento. A primeira coisa que chama a atenção de quem chega do asfalto é o barulho. É isso mesmo. O Rio está longe de ser uma cidade silenciosa, mas na Rocinha tudo funciona alguns decibéis acima do comum. Os rádios dos carros, os alto-falantes, a música das lojas e das casas disputam a atenção de todos. E olha que com a chegada da unidade de polícia pacificadora, o trânsito se tornou mais disciplinado. O número de motos foi bastante reduzido e o uso do capacete se tornou obrigatório. Mesmo assim, subir num mototáxi nas ruas que misturam mão e contramão é uma experiência adrenalizante, mas fundamental para que possamos entender melhor o ambiente. E perceber que, de certo modo, a barulheira contribui para dar à Via Ápia, a principal artéria da Rocinha, uma vibração incomum. Há uma energia no ar, um frenesi meio caótico que tem algo de selvagem, de jovem, de espontâneo e que é repleto de riqueza cultural e diversidade social. O nome de alguns lugares expressa a realidade do lugar com um humor irônico e anárquico. Desde lojas como No Limite Fashion Bom, óbvia referência ao shopping classe A, fincado ali na frente da favela, o São Conrado Fashion Mall, até o apelido recebido por algumas regiões da imensa favela. Beverly Hills e Laboriot são alguns dos nomes que definem espaços com características próprias, tal qual os bairros de uma cidade convencional. Antes da construção do túnel Zuzuanjo, a Rocinha era o caminho de ligação entre a Zona Sul e o Joá. Com a inauguração em 1971 do túnel que primeiro chamou-se Dois Irmãos, a Rocinha se isolou, porque já não era preciso passar por dentro dela para ir da Zona Sul à Barra, e ao mesmo tempo se valorizou como lugar de moradia para a população de baixa renda, ao ganhar um acesso mais rápido à Zona Sul. Por isso ela pôde crescer, isolada quase como uma cidade à parte, e ao mesmo tempo integrada ao vertiginoso crescimento da cidade, engrossada pela migração nordestina. Não é à toa que o Largo dos Boiadeiros tem esse nome. Mas o que talvez mais espante quem vem do asfalto é encontrar bancos, lanchonetes fast food, redes de eletrodomésticos e outros signos da classe média, e que já estavam aqui antes mesmo da chegada da unidade pacificadora. Mas o que é inegavelmente espantoso é a vista do Alto da Rocinha. Um visual de tirar o fôlego em todos os sentidos, pela beleza natural e pela grandiosidade da favela, um mar de construções humildes que apaga a montanha. Em qualquer lugar do mundo, uma vista dessas custaria literalmente os olhos da cara. A Rocinha já está sentindo o primeiro efeito evidente da ocupação, a valorização dos imóveis. Mas não é só o aluguel que fica mais caro, os serviços também.
Os gatos de luz que garantiam energia gratuita vão acabar, mudando hábitos e pesando no bolso. É o preço de ser cidadão. E um grande fator de preocupação para seus moradores. Fazer com que a cidadania caiba no bolso. E mais, que com os deveres venham todos os direitos e que a cidadania seja plena. Só então saberemos quais e quantos rostos ganharão essas muitas rocinhas que hoje convivem por ali. O bom da cidade é uma coisa que contraria todo o ideário modernista dos anos 50, 60, que o Le Corbusier espalhou pelo mundo. O modernismo tinha alguns princípios básicos que ele dissecava a cidade, analisava a cidade como 4 funções básicas. A função de morar, a função de trabalhar, a função de consumir, a função de se divertir. Na verdade, os modernistas esqueceram de sintetizar essa análise. A cidade é muito mais complexa que isso, as funções da cidade são muito mais diversificadas. E o bom da cidade é a mistura. É a mistura de funções, é a mistura de classes sociais, é a mistura de culturas, porque a cidade vamos dizer, é a obra mais importante da cultura humana, onde essas trocas comerciais, culturais, sociais podem se dar de maneira mais intensa e onde os serviços e as oportunidades de encontro e de consumo de bens se dá com maior facilidade.